Grande Mauro Sérgio na TV, tudo bom, cara? Grande Maico, como é que tá? Tranquilo? Tudo certo. Podemos arrancar para as nossas pautas? Podemos ir. Opa! Eu só tenho a curiosidade de saber quem a gente vai conversar hoje, amigão. Bem, meu caro Maico, hoje, a partir de hoje, novos quadros no nosso Mauro Sérgio na TV. Entre os quadros novos nós teremos o Viva Bem, sempre teremos um profissional da área de saúde, bem-estar ou beleza falando nesse quadro. E nessa primeira edição, que é hoje, né? Com esse novo quadro, Viva Bem, nós teremos a nossa amiga doutora Carla Saldanha, médica, reumatologista, que vai falar sobre a sua área, vai dar dicas, vai falar para as pessoas. Inclusive você pode mandar e-mail a maurosergionatv@gmail.com para fazer as suas perguntas aí, não só para o quadro Viva Bem, mas também para os demais quadros, como o Universo Pet, que também estreia hoje com o Dr. Fábio Gering. Ele é um médico veterinário que faz um atendimento diferente, Maico e telespectador. Ele faz um atendimento 24 horas, ele proporciona esse atendimento 24 horas na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, onde estiver o seu pet, seu gatinho, seu cão, seu pássaro, basicamente gatos e cães, ele atende a domicílio, no seu escritório, na empresa, onde você precisar do atendimento para o seu pet. Esses são dois dos quadros que estarão sendo inseridos no nosso Mauro Sérgio na TV a partir de hoje. Tudo isso você assiste já chegando na tua tela. Olá, meus amigos e minhas amigas do Mauro Sérgio na TV, com nova roupagem, com novos quadros, estamos chegando para mais uma pauta e hoje, atenção donos e donas de cães, de gatinhos, em especial os bichinhos queridos, os bichinhos adotados ou não adotados, não importa, são os nossos filhos. Eu tenho o Gato Mi, né? Você tem o seu pet, o seu cachorrinho, o seu gatinho, e hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre ele, sobre a saúde bucal dos nossos bichinhos, dos nossos filhos. E para isso, nós estamos recebendo no Mauro Sérgio na TV, aqui no Dado Puber da Padre Chagas, um lugar muito bonito, sobre o qual depois nós vamos falar, o nosso doutor, querido amigo veterinário, Fábio Gering. Se eu pronunciei o nome errado, doutor Fábio, por favor, me repita, porque negão Deutsch, né? Pronunciando o sobrenome alemão não é fácil. Doutor Fábio, seja bem-vindo ao Mauro Sérgio na TV. Imagina, Mauro Sérgio, eu que me sinto lisonjeado de estar participando aí do teu programa, ainda mais num ambiente tão charmoso como esse aqui, que é o Dado Pub aqui do Moinhos de Vento, né? E tá certo, acertou o sobrenome, é esse mesmo. Por que a boquinha dos animais, dos nossos cães, dos nossos gatinhos, tem aquele mau cheiro, aquele mau hálito, aquela famosa halitose que é do ser humano também, doutor Fábio? Então, Mauro Sérgio, olha só, isso é uma coisa muito comum no dia a dia, né? O cão está em casa e tal, a pessoa vai trazer ele perto do rosto e tal, ele vê que ele tem aquele mau hálito, aquele cheiro forte, né? E isso aí, evidentemente, vai sendo criado através do tempo, né? Não só com os gatos, como para os cães também, né? E isso aí, evidentemente, tem as suas causas. Uma delas, das principais, não somente ela, mas uma delas é o tártaro, né? A formação do tártaro que se chama calculose dentária ou odontológica, né? Que efetivamente causa aí mau cheiro, odor desagradável, né? Enfim, e também problemas, né? Que podem culminar com o que a gente chama com doença periodontal, né? Que acaba doendo, criando dor, as gengivas ficam comprometidas, ficam com gengivites e acaba comprometendo inclusive a alimentação dos animais, né? Pois quer dizer que a periodontite que dá nos humanos, o tártaro que tem o humano que não cuida da sua boca, que não cuida dos seus dentes. Doutora, é a mesma coisa para os animais, mas como é que a pessoa que é proprietária de um animalzinho pode cuidar, pode evitar? Que tipo de cuidado podem ser aplicados no animalzinho, em especial em gatos, para que isso não aconteça? Olha só, hoje em dia existem alguns recursos que se utilizam, né, para prevenção e também para retirada dos próprios tártaros, né? Os cães que já têm mais idade, que já têm os seus cálculos já estabelecidos, né, o que a gente preconiza é fazer a retirada desse tártaro, né? O nome técnico chama-se tartarectomia, ou seja, a retirada desse tártaro através de um aparelhinho de ultrassom. Muito simples, de maneira bastante rápida, e simplesmente se faz a retirada completa desses tártaros, trazendo
sim, novamente, a saúde bucal para os cães e os dentes numa condição mais íntegra, conforme eles eram antes, né? Preventivamente, existem algumas ações que se podem fazer para que não apareça esse tártaro, né? Então, existem alguns componentes que são associados aí à própria alimentação, à comida, né? Que tem a finalidade de não permitir com que haja deposição de cálculos, de matéria orgânica, sedimentos, enfim, a formação de cálculos, né? E também alguns produtos específicos, como a escovação dentária, né, com dedeira, que algumas pessoas utilizam. Eu já tenho um pouco de, né, às vezes funciona bem, às vezes nem tanto, né? Mas existe sim algumas preconizações técnicas que se faz para que ele não apareça. E qual é o cuidado, aquele do cotidiano, aquele da mamãe, da vovó, aquele cuidado caseiro assim que qualquer um poderia fazer em casa para tentar evitar, sem contarmos com o cuidado médico, cuidado veterinário para os nossos animaizinhos, doutor Fábio? Em primeiro lugar, você veja bem, ó, muitos animais hoje consomem ração, né? Essas rações secas, na verdade, aqueles grânulos acabam ficando um pouco resquícios entre os dentes, né? E esses resquícios, na verdade, são matéria orgânica. E a matéria orgânica, por sua vez, acaba tendo uma proliferação bacteriana e, por sua vez, a deposição de sais, vão formando verdadeiras pedras. Então, é importante que se faça a retirada desse resto de alimento que fica preso entre os dentes. A exemplo nosso, né, que nós escovamos os nossos dentes justamente para que não haja esse acúmulo. Né? Então se faz sim a escovação dentária e se utiliza alguns produtos antissépticos também para que não haja proliferação bacteriana dentro da boca, né? E esses produtos antissépticos, eles são encontrados nas pet shops, nas lojas? Sem dúvida nenhuma, são encontrados sim, faz-se a prescrição e a partir daí se faz a utilização esses produtos específicos para isso, né? E o mais importante é que cães que já têm essa halitose, que façam a retirada do tártaro através de um procedimento bem simples, né? Esse procedimento é feito na clínica ou é feito em casa? Olha só, nós desenvolvemos um sistema de retirada de tártaro em domicílio, onde o animal é sedado, recebe uma anestesia local odontológica, sem risco nenhum, de maneira extremamente rápida e eficaz, né? Feito em casa, propriamente dito, né? Bem, qualquer outra informação mais complementar, mais detalhada e até mesmo o atendimento pelo veterinário na sua casa, no conforto da sua casa, no habitat, no ambiente do seu gatinho ou do seu cão, o Dr. Fábio e seus colegas da clínica o fazem. É isso mesmo. Quais são os telefones para contato com a clínica, para contato com o senhor, que atende 24 horas, o senhor e sua equipe, na residência de quem chamá-lo, doutor? Perfeito. Bom, o nosso site é www.vetcare-rs.com.br. Telefone é 992558222, 992558222 e o 980392330. Bom, está no rodapé, eu costumo chamar de rodapé para que todos entendam, o site e todos os telefones da clínica do Dr. Fábio e seus colegas, para que você possa fazer contato com o Dr. Fábio e buscar informações, buscar uma consulta com o Dr. Fábio na sua casa, onde o seu cãozinho será bem atendido, até porque ele estará no seu ambiente, vai estranhar bem menos. Dr. Fábio, 15 segundos para as suas considerações finais, para eventualmente aquilo que eu não tenha lhe perguntado. Perfeito, pessoal. Então é importante sim levar em consideração a saúde bucal do seu cão ou do seu gato em casa, né? Algumas doenças, a exemplo, pericardite, pode advir de doença periodontal causada aí por tártaros e infecções bucais, né? Então é importante levar em conta essa questão. Fábio Guerin, veterinário, 24 horas na sua casa, o contato está no rodapé. E mais uma vez o Mauro Sérgio na TV, meus amigos e minhas amigas, está aqui no Dado Pub Moinhos. É muito bonito esse local aqui, eu sugiro que vocês venham conhecer quem eventualmente não conheça. E dessa vez para conversar com o Dr. Michel Soares, que hoje saiu da consultoria Michel Soares para vir até o Dado Pub Moinhos para conversar com o nosso Mauro Sérgio na TV, falando hoje sobre direito do trabalho. E no pub tem algum barulhinho na volta aí, mas é normal, nós estamos num pub. Doutor Michel, seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor Michel. Muito obrigado, Mauro Sérgio, é um prazer falar aos telespectadores do programa Mauro Sérgio na TV e agora num programa num lugar inusitado e de muito bom grado, muito bom gosto, Mauro Sérgio. Parabéns, local eu não conhecia, fiquei conhecendo e olha,
voltarei aqui mais vezes. Voltará para tomar o seu shopping com a família, certamente. Doutor Michel, todos os dias eu ouço representantes dos trabalhadores temendo, falando, temerosos com as supostas mudanças na legislação trabalhista, e também vejo empresários e seus representantes dizendo que tem que mexer na legislação do trabalho, sem prejudicar ninguém. O que efetivamente o trabalhador pode saber através do senhor? O que poderá vir por aí na legislação do trabalho, doutor Michel? Claro, Mauro Sérgio, muita calma, todas as mudanças, as alterações que eles querem fazer, que o governo federal pretende, as alterações na legislação seletista da CLT, consolidação das leis do trabalho, elas não podem ser alteradas de qualquer forma, a qualquer modo e a qualquer tempo, pois, Mauro Sérgio, elas são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas por quê? Estão na nossa Constituição Federal. Estão na Carta Magna. Artigos 7º e seguintes da Constituição estipula e regulariza todo o norte. E ali está a base, a estrutura sólida da consolidação das leis trabalhistas que está na Constituição. Para alterar essa legislação trabalhista, tem que ser um pouco mais trabalhado, tem que ser um pouco mais discutido entre as câmeras, que seria o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, para poder efetivamente implementar aí a alteração e as mudanças que o governo pretende. Então não é tão simples, e aí eu acredito que aí é uma grande mística, é uma grande inverdade querendo apavorar um empregado, né, nesse sentido, porque aí eu vou puxar a brasa para o empregado, que é a parte mais frágil e desfavorecida nessa relação de emprego, porque aí ele fica fragilizado, acaba muitas vezes abrindo mão de seus direitos para não perder o emprego, aliado à crise econômica que nós estamos, e aí ocorre toda essa malfadada, mal falada revisão na CLT, Mauro Sérgio. Doutor Michel, se eventualmente passarem, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Congresso, né, a legislação na sua totalidade ou em parte, o que de fato poderá vir a mudar caso isso venha a acontecer, doutor Michel? Mauro Sérgio, vamos para as linhas das suposições, né? O que eles querem alterar é fim de aviso prévio, fim do 13º, isso tudo acho que não vai mudar, não tem como alterar, porque isso é um ganho. Um prejuízo que eu vejo aí que pode ocorrer é a questão da maior fragilidade do empregado frente ao empregador, que eles querem botar. Dizem no projeto, dizem que querem deixar uma equiparação de igualdade entre empregado e empregador a sentarem na mesa, no balcão e discutir as relações trabalhistas. Pessoal, mas isso aí é utópico, não tem como um empregado discutir com o empregador. Não tem uma relação uma relação unânime, não tem uma relação de igualdade, porque o empregado sempre vai estar inferiorizado ao empregador, ele vai aceitar todos os mandos e desmandos do empregador, então para não perder o emprego. Então acredito que isso aí é o pior que pode ocorrer numa alteração se passar nas câmeras, Mauro Sérgio. Bom, de qualquer maneira, se passarem as mudanças que ora, porventura passarem, não é para amanhã, não é para já. As pessoas não precisam entrar em pânico, ficarem tão temerosas como estão se apresentando em função dessas manifestações por parte do governo. Dá para se tranquilizar ou para apenas ficar atento, doutor Michel? Exatamente. O que eu diria para o público, para o telespectador que está aí? Levantar bandeiras e não deixar essas alterações ocorrer. Né? O povo tem que se unir, falar com o seu deputado, falar com o seu vereador, com o seu deputado, com o seu senador, para que essas alterações não atinjam, não vão para frente, porque a consolidação das leis trabalhistas são uma lei para o povo, uma lei que veio para o trabalhador, frente ao poderio da máquina, do poderio econômico das empresas. Os grandes empresários, as grandes empresas multinacionais, Mauro Sérgio, que vêm aqui no Brasil, né, pegam a mão de obra mais fragilizada e aí querem cercear ainda mais os direitos desse empregado. Isso aí não podemos deixar. Teve uma recente alteração aí, uma ratificação do nosso das turmas superiores do Tribunal de Trabalho, que chancelou que o empregado, Mauro Sérgio, quando for sair de férias, ele tem que estar com o suas férias e um terço constitucional de férias pago antes de tirar férias. O que os empregadores estão fazendo?
dão as férias para o empregado goza as férias, volta e recebe as férias se receber, sobre o pretexto, a desculpa da crise econômica. Não, o judiciário está atento e baixou uma súmula que, se o empregado não receber o direito, não receber as férias até 10 dias antes do período do gozo efetivo das férias, ele tem direito a receber esse valor em dobro. O que ele recebe em dobro? O salário do mês e 1/3 constitucional referente às férias. Isso é um grande ganho. Isso aí é a Justiça do Trabalho mostrando força e mostrando que está aqui para defender o empregado. Aqui no Dado Pub Beer, no Dado do Moinhos, né? É mais uma vez que a gente conversa no Mauro Sérgio na TV com o Dr. Michel Soares, cujo endereço, telefone está aí, ó. Eu digo sempre no rodapé para que todos possam anotar direitinho e entender o que eu estou dizendo. Dr. Michel, 15 segundos para suas considerações e eventualmente aquilo que eu não tenho lhe perguntado e que o senhor julgue interessante. Claro, Mauro Sérgio. A questão das alterações legislativas referente à CLT, eu digo ao telespectador que está assistindo o programa Mauro Sérgio na TV, por enquanto não se preocupe, fique atento, né, mostre força, brigue por os seus direitos, procure o seu deputado federal que você elegeu, o seu senador, para que faça jus ao seu voto para proteger os seus direitos, Mauro Sérgio. Tá certo. Doutor Michel, muito obrigado mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade com mais um quadro Direito e Cidadania, sempre com ele, Dr. Michel Soares, na minha opinião, o advogado dos advogados. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos estreando nesta edição o quadro que há um certo tempo vem sendo prometido no Mauro Sérgio na TV. O nosso Viva Bem, Saúde, Educação, vai entrar educação também, o pessoal está me sugerindo, então tá, saúde, beleza e bem-estar é a base do nosso quadro Viva Bem. E para estrear o nosso quadro Saúde, Bem-Estar e Beleza, a gente vai falar com uma bela moça, mas acima de bela moça, uma excelente pessoa que nos recebeu muito bem aqui no seu gabinete, no seu consultório, a doutora Carla Saldanha. E ela vai nos falar sobre reumatologia, doenças dos ossos e adjacências e afins. Doutora Carla, prazer recebê-la no Mauro Sérgio na TV, seja bem-vinda. Tudo bem, Mauro, um prazer é todo meu. Muito legal tá estreando esse quadro aqui com vocês. Doutora Carla, reumatologia, o que faz o médico reumatologista? Do que trata o médico reumatologista? Mauro, as doenças reumatológicas são doenças que vão desde uma doença de baixa complexidade, a famosa artrose das pessoas mais idosas, que vai acontecendo com o envelhecimento, até doenças autoimunes, doenças mais graves, com uma prevalência menor na população, nem tão conhecidas, mas que causa muita confusão entre esses dois espectros da reumatologia. O reumatologista também cuida de bursite, de tendinite, então tudo que tem a ver com ossos, com músculos, com sistema imunológico, o reumatologista cuida. Entre estes, o reumatismo também? O famoso reumatismo? Doutora? O famoso reumatismo. A gente estava conversando um pouco antes sobre o reumatismo. Reumatismo, a gente tem que evitar usar esse termo porque é um termo muito amplo. O ideal é a gente dar um nome correto para essa doença reumatológica. E que nome seria esse do reumatismo? Atenção, gente. Se o maridão aí se queixar que está com reumatismo, a esposa, o vô, a avó, faz o seguinte, tem outro nome, diz para ele, tá? Vamos lá. Pode ser artrose, osteoartrite, fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, esclerose sistêmica, bursite, tendinite e lá vai. Doutora, todos esses ites aí, e eu me perdi de tanto nome, o que é mais comum no cotidiano nas pessoas e qual é o perfil das pessoas que têm esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença? Mauro, aí o ideal seria a gente pegar algumas faixas etárias, né? Então, a doença que é a mais prevalente na reumatologia, que a gente encontra de uma forma maior no consultório e no mundo afora,
é a osteoartrite, a famosa artrose, que algumas pessoas confundem como sendo artrite, que é um pouquinho diferente. A artrose é um processo que vai acontecendo com o envelhecimento, a cartilagem, que é o que fica entre um ossinho e outro, que quando a gente é jovem, ajuda esse osso a deslizar corretamente, ele vai gastando, vai dando aquelas crepitações que a gente diz, algumas juntas maiores, como os joelhos, algumas das mãos também. E é muito frequente acima dos 50 anos de idade. Todo mundo vai ter em maior ou menor grau. Podem ter algumas causas que a gente consegue identificar e tratar e corrigir o problema, mas de uma forma geral não é o nosso cotidiano. É mais associada à idade mesmo. Esse é o reumatismo, dos reumatismos mais comuns. Outra doença reumatológica muito comum no consultório é a fibromialgia, que é uma condição em que o paciente tem uma sensibilidade exacerbada à dor. Alguma coisa no cérebro faz com que ele interprete estímulos dolorosos, que não deveriam ser dolorosos, como sendo dolorosos. Mas não chega a ser um psicológico essa dor? Não é uma dor psicológica. Tem muito do psicológico, do emocional envolvido, mas não é uma condição que se trata só a cabeça, não. Porque tanto o estresse emocional quanto o estresse físico, alguma sobrecarga física, pode exacerbar esses sintomas da fibromialgia. A propósito, doutora, por falar em estresse, emoções alteradas, o que isso pode influenciar nas doenças reumatológicas? Muita coisa, Mauro. Em geral, para as doenças autoimunes, não está muito definido se existe tanto esse comprometimento emocional, qual é o impacto, na verdade, desse comprometimento emocional na exacerbação das doenças autoimunes. Que existe e a gente nota, conversando com os pacientes, que sim, mas o real impacto é um pouco difícil de dimensionar. Mas na fibromialgia, a gente consegue ver de uma forma muito mais clara. Brigou com alguém, se estressou no trabalho, no outro dia está cheio de dor no corpo inteiro. Então, doutora, quais são as principais... A minha mãe tem 87 anos e ela fala muito que tem doença dos ossos, dor nos ossos. Quais são as principais dores, né, nessas faixas aí de 60, 70, 80? Quais são as dores, suas consequências, mas principalmente os cuidados preventivos? Bom, nessa faixa etária mais avançada, que todos nós, com muita sorte, chegaremos, é, de fato, a artrose. Então, os locais mais comuns de a gente encontrar artrose é joelhos, quadril, mãos, coluna, tá? E não necessariamente todo mundo que tenha artrose vai ter sintoma decorrente dessa artrose. Tem muitas pessoas que não tem tanto sintoma assim ou não tem nada. Fatores de risco para ter. Então, nós mulheres, infelizmente, temos um pouquinho mais. Artrose de mãos, principalmente, que tem um contexto um pouco mais genético envolvido. Então, se a mãe, a tia já tem os ossinhos mais gordinhos nas mãos, umas deformidadezinhas, a chance de vir a ter é um pouco maior. A artrose de joelhos, que está envolvida muito com o peso, e com atividade física, e a artrose de quadris também, que aí os homens também passam a ter um pouco mais de sintomas, também tem muito a ver com o peso, mas nos homens tem uma alteração congênita já nasce com uma alteração no fêmur, que pode predispor a ter uma artrose um pouco mais precoce, um pouco mais agressiva no quadril. A gente vai, se Deus quiser, ter outras oportunidades de conversar com a doutora Carla Saldanha, reumatologista, mas eu ainda quero lhe perguntar, doutora, no final desse nosso bate-papo aqui, o que a senhora recomenda como atividades para evitar, ou para pelo menos tentar evitar esse tipo de doenças mais comuns na área da reumatologia? Pessoal, a receita é conhecida já de todos. Manter o peso adequado. Fazer exercício físico não é fazer exercício de uma forma enlouquecida, não. Fazer 2 a 3 vezes na semana com o objetivo de não perder massa muscular, porque muitos dos nossos sintomas e dos desarranjos que a gente passa a ter com essas artroses, favorecendo bursites e tendinites, vem porque a gente não tem uma musculatura preparada.
muito enfraquecida. Então, esses 2 segredinhos aí já está prevenindo um monte de coisa e poupando muito trabalho aí pela frente. Alimentação também. A alimentação entra, né, para manter o peso, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Deixei de lhe perguntar alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar, 15, 20 segundos. Eu acho que para o começo tá bom, né? Voltamos depois para esclarecer um pouco mais o pessoal. O que tu acha? No mês da mulher, no mês que eu digo universal ou mundial, porque eu não quero dizer mês internacional da mulher, os meus parabéns à sua colega, a Cris, e para a senhora pelo Dia da Mulher. Muito obrigada. Parabéns a todas nós mulheres e obrigada pela homenagem. Obrigado pela participação do nosso Mauro Sérgio na TV. Até a nossa próxima oportunidade, doutora Carla Saldanha, a nossa reumatologista. Aliás, lhe encontra, né, pelas redes sociais aí, doutora? Sim, nós temos Facebook e Instagram. Doutora Carla Saldanha, reumatologista. Confiram lá. Pronto, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta, retornando para casa, onde vou deixar a nossa equipe de produção, aí pela pessoa do meu querido Maico, que é o nosso câmera. Estamos retornando das nossas gravações, do nosso programa Mauro Sérgio na TV, hoje com a estreia muito bonita, com novos quadros, do Dr. Fábio Kern, também doutora Carla Saldanha, reumatologista, e até a nossa próxima edição. Você nos assiste pelo canal 6 da NET, a nossa GR Sul TV, nova TV de Porto Alegre, mas também você nos assiste pelo nosso canal no YouTube e você ainda nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau!